Olá pessoal que está em casa, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Aliás, a nossa última aula dos aspectos gerais do Direito Administrativo. Eu me chamo Diego Edington, sou professor aqui do Só Concursos e Afins, e a gente vai dar prosseguimento a essa última aula, vendo esses últimos assuntos dos aspectos gerais de teoria administrativa aqui no nosso curso, que é dividido em aspectos gerais. Depois nós temos um curso específico de Lei 8.112 e outro curso específico da Lei de Licitação, a Lei 8666/93. E no que tange a esses aspectos gerais, na aula passada a gente estudou os bens públicos, vimos todas as características dos bens públicos e fizemos algumas questões e iniciamos o assunto intervenção do Estado na propriedade. E aí nós vimos as formas de intervenção que o Estado possui. Na medida que ele intervém, ele acaba restringindo direitos nossos, enquanto cidadãos, na nossa propriedade. Então, a gente viu a requisição administrativa, a gente viu a servidão administrativa, a gente viu a limitação administrativa e vimos um pouco do início ali da desapropriação. E aí, nessa desapropriação, nós vimos o conceito constitucional, nós vimos as fundamentações do Estado poder desapropriar o imóvel, e nós vimos também as primeiras espécies de desapropriação, que dizem respeito à desapropriação rural e à desapropriação urbana, nas quais devem ser pagas por títulos da dívida, ok? E aí, nesse caminho, a gente parou nessa desapropriação sanção, que é por conta da desapropriação em virtude de plantação de psicotrópico proibido, algumas plantas proibidas. Vamos ver o que diz o artigo 243 da nossa Constituição Federal. Então aqui nós estamos falando de um texto constitucional, Constituição Federal de 88. Então veja lá. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, então, onde tiver culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei. Então, é importante a gente trazer esse texto aqui, porque ele inclui também a exploração do trabalho escravo. Não é só a plantação de plantas psicotrópicas, tem também a exploração de trabalho escravo. E destinadas a reforma, então, serão expropriadas. Expropriadas é o mesmo que desapropriadas, retiradas do particular. E destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Então veja o que diz esse artigo. Ele diz o seguinte: o sujeito que for descoberto com plantação de psicotrópicas proibidas e trabalho escravo na sua propriedade, essa propriedade, esse imóvel, será desapropriado. E essa desapropriação será destinada à reforma agrária. Então ele vai pegar o imóvel e vai fazer o assentamento ali de sem terras, vai fazer a reforma agrária, a divisão de terras entre os mais necessitados. Ou programa de habitação popular também, sem qualquer indenização ao proprietário. E aqui consiste nas principais características. É a gente saber que esse tipo de desapropriação, ele é sancionatório nesse sentido. Ele é uma punição ao proprietário. Então, aqui, se lá na Constituição, que também no outro artigo da Constitucional, ele diz que a desapropriação, ela deve ser com uma indenização prévia e justa, porque se o poder público desapropria o imóvel, ele tem que indenizar o proprietário. Ele indeniza prévia e justamente. Só que aqui não. Aqui é uma modalidade que ele não vai indenizar, pois trata-se de uma sanção. Então, é a chamada desapropriação sanção e não gera nenhuma espécie de direito para o expropriado. Ok? Então, essa é mais uma espécie aí de desapropriação.
E aí diz o parágrafo único desse mesmo artigo: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então veja, além do imóvel, aqueles bens móveis presentes ali naquela propriedade onde subsiste o trabalho escravo ou a plantação de psicotrópicos, eles também serão reaproveitados, digamos assim, eles serão, na verdade, apreendidos, e aí se reverterá um fundo especial com destinação específica, que a Constituição, ela se reservou o direito de não dizer que fundo é esse. Ele disse na forma da lei, a destinação específica vai ser na forma da lei. Então hoje a gente tem destinação desses móveis, onde existem nas fazendas, nas áreas onde são plantadas aí drogas, o trabalho escravo realizado. Os carros, tratores, todos esses bens, eles são revertidos geralmente para assentamento de colonos, para também o tráfico, recuperação, reabilitação de dependentes químicos. Então, não só a propriedade é desapropriada, mas os bens móveis encontrados ali, eles também são apreendidos e são revertidos, sobretudo para o combate ao trabalho escravo e ao combate a tráfico de drogas. Ok? Tudo aí vai ser, no final das contas, retirado do particular que cometeu o erro. E nós temos também uma modalidade chamada desapropriação indireta. Então, olha lá, aí a gente já viu a primeira modalidade, que é a área urbana e a rural. Nós temos a segunda modalidade, que é a sancionatória, mas nós temos também a desapropriação indireta. Qual é o lance dessa desapropriação indireta aqui? Como é que ela surge? Na verdade, a desapropriação indireta, ela surge por meio de um ato ilícito do Estado. É uma situação na qual o Estado não realiza todo o passo a passo para a desapropriação. Porque é o seguinte, para desapropriar o imóvel, a lei estabelece uma série de requisitos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Estado tem que notificar o proprietário, ele tem que abrir possibilidade de defesa, de recurso, ele tem que oferecer um valor justo, enfim, ele tem uma série de passo a passo aí que ele tem que cumprir. Só que na desapropriação indireta, o que é que vai acontecer? O Estado vai violar alguma dessas regras, ou algumas dessas regras. O Estado vai lá desapropriar o imóvel do particular sem cumprir essa formalidade. E aí, em tese, nós teríamos uma desapropriação, um ato nulo, porque se ele deixa de observar um requisito legal, se ele não pratica o ato administrativo, que é a desapropriação, de forma correta, se ele viola um dever legal, ele pratica uma ilegalidade. Então é um ato nulo. Só que, em algumas circunstâncias, essa desapropriação, mesmo sendo errada, chamada inclusive de desapropriação indireta, ela vai valer, devido a algumas circunstâncias. Então vamos observar essa situação aqui. O Estado tomou o bem, mas não fez o procedimento da desapropriação, não cumpriu as formalidades. Essa ação nós chamamos de esbulho. Diz que o Estado esbulhou a propriedade do particular ou se apossou irregularmente. Então imagine a situação que você tem uma fazenda que você visita lá todo mês e você não produz, você tem uma casa, um sítio. E aí um belo dia o Estado resolve desapropriar a sua fazenda para construir um hospital. Ele pode fazer isso? Pode. Só que ele tem que te avisar, ele tem que lhe comunicar disso. Imagine que o Estado não comunica, simplesmente ele invade a fazenda, constrói um hospital e quando você chega lá, depois de lá, passou um ano sem ver, chega lá, está lá o hospital construído na sua fazenda. Você chama a família toda, né? Vai passar o fim de semana lá, quando encontra um hospital construído lá na fazenda para atender aquela área rural. E aí, o que é isso mesmo. Então, o que acontece? O Estado fez uma desapropriação chamada indireta. É um ato ilícito, ele não poderia ter feito aquilo. Por mais que a boa vontade tenha sido grande, tem que notificar o particular, tem que comunicar, tem que perguntar, oferecer o valor, enfim, fazer o passo a passo aí da desapropriação. Mas o Estado não fez. Em regra, essa desapropriação, o que é que o particular pode fazer? Ele pode entrar com ação na justiça e anular essa desapropriação e ter a fazenda de volta. Só que o que é que a jurisprudência vem entendendo, né? Os nossos tribunais, eles vêm entendendo o seguinte: olha, nesse caso aí, por mais que o Estado esteja errado,
ele já fez a coisa. O hospital já está construído, a população já está utilizando o hospital. Então o Estado já incorporou aquele patrimônio. Nesse caso aí, por mais que tenha havido um erro do Estado, e por mais que o Estado tenha sim que indenizar o particular, ele vai ter que pagar o valor que ele não pagou aqui, mas reverter essa desapropriação seria um prejuízo maior do que somente indenizar o particular. Então, mantenha a desapropriação e indenize o particular. É isso que na nossa jurisprudência pensa. Então, olha a situação. Requisitos: apossamento pelo Estado sem um devido processo legal. Ele invade propriedade sem dar oportunidade do cidadão nem se defender. Afetação à finalidade pública. O bem deve estar afetado a uma finalidade pública. E a irreversibilidade fática. Então nós temos aqui, ó, a irreversibilidade fática. É o que é a situação. Eu não posso, não é muito correto eu mandar destruir um hospital inteiro, já está feito, já está afetada a finalidade pública, só para devolver a propriedade ao cidadão. Olha, de certa forma o Estado está legitimando aqui, o poder público, aliás, a justiça, ela legitima um ato ilícito do poder público, pois ele fez, a gente não pode esquecer que ele fez a desapropriação de forma irregular. Mas, com base nesses requisitos aqui, sobretudo em virtude da afetação da finalidade pública e da irreversibilidade fática, é que, ou seja, você não pode reverter uma realidade que já existe, um fato que já existe, é que o poder público vai poder, né, vai ter o direito de permanecer ali naquela propriedade. É algo polêmico, mas existe no nosso ordenamento jurídico. É claro que se ele desapropria o seu bem, faz tudo isso que eu disse, mas não constrói um hospital, sei lá, constrói o gabinete do prefeito, ou do governador, ou então constrói, sei lá, alguma coisa que não tenha um interesse público, entrega faz um estacionamento naquela área que nem precisa de estacionamento público, enfim, se ele faz alguma coisa que não alcança o interesse público, essa desapropriação pode ser refeita, ela pode ser desfeita, melhor dizendo. Então desfaz, devolve a propriedade para o cidadão e o Estado tem que indenizar, inclusive, por eventuais perdas e danos. Mas como nesse caso houve a finalidade pública alcançada, não vai poder reverter essa desapropriação. Ok? Então essa é chamada desapropriação indireta. Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos ver o procedimento. Que eu comentei com vocês que na desapropriação nós temos alguns procedimentos, um passo a passo, até o Estado conseguir desapropriar o imóvel do cidadão. E o primeiro passo é a fase declaratória. O que é essa fase declaratória para a desapropriação? É o momento inicial, é o momento no qual o Estado ele vai dizer o seguinte: tem um interesse, tem uma intenção de desapropriar aquele imóvel. Aliás, isso aconteceu, eu estava lendo um jornal essa semana passada e eu vi que aqui em Salvador já, eu não lembro onde é o terreno, ali na Barra, a prefeitura, o município, ele decidiu, declarou, fez essa fase declaratória já, publicou um decreto dizendo que tem intenção em desapropriar um imóvel ali na Barra, um daqueles que viram camarote de Salvador, que eu não sei qual é, mas por conta para a construção de um estacionamento público, porque diz que ali na Barra está sem vagas para estacionar, e aí ele vai desapropriar um imóvel que ele alega. Quais são as justificativas que eu li nesse decreto? Ele alega o seguinte, que o imóvel fica ali com mera finalidade especulatória, né? De você ficar ali fechado o ano inteiro, só abre no carnaval. Então não funciona para nada, um terreno vazio, baldio, não sei se é baldio, mas um terreno sem utilidade, que o poder público declarou interesse naquela área. É muito mais importante ter um estacionamento público, uma área turística, uma área, enfim, comercial, e aí já iniciou essa fase declaratória, já disse, tenho intenção, vou desapropriar aquele imóvel dali. Perceba que nessa fase declaratória, ele apenas anuncia, ele apenas diz, declara um bem como sendo objeto de desapropriação. Não significa que aquele imóvel está desapropriado ainda. Muita história pode ocorrer aí. Não, o colega está perguntando, não, entendi, não, a área em que foi desapropriada é a área que passa carro,
É mais para cá. Não é naquele que não está fechado, não. É na área que passa carro mesmo, entendo. O colega está comentando aqui que seria até uma incoerência do poder público. Que aqui na Barra, esse exemplo que a gente está citando, né, o pessoal que eventualmente não é aqui de Salvador, eles fizeram uma reforma no bairro e uma grande parte da orla eles bloquearam para passagem de veículos, só pedestres. Então o colega está comentando, olha, se eles se desapropriassem um imóvel lá no meio dessa área em que só passa pedestre, alegando que vai construir um estacionamento público, seria uma incoerência. Porque, né, se ele fechou tudo ali, como é que vai querer fazer estacionamento lá dentro? Não passa carro. Exatamente. Estacionamento de trio elétrico. Pois é, no carnaval já tinha utilidade. Então veja, quem é que pode realizar essa fase declaratória? Em regra é o poder público. É ele que tem competência para desapropriar o imóvel. Mas a gente viu aqui ao longo do curso que, excepcionalmente, as concessionárias e as permissionárias, ou seja, aquelas empresas privadas que prestam serviços públicos, como as empresas de ônibus, as empresas de energia elétrica, elas podem também desapropriar alguns imóveis. Elas têm essa capacidade de desapropriação de imóveis. Então elas podem declarar também um imóvel como objeto de desapropriação. Então essa fase ela vem com a publicação do decreto de desapropriação. O poder público vai e por meio de um decreto anuncia o interesse em desapropriar um imóvel. E ainda, seguindo aqui nessa fase, eu preciso explicar uma coisa que até posso pegar até esse mesmo exemplo, né, aqui, de uma predestinação lícita e a predestinação ilícita. Eu já cheguei a falar sobre a predestinação em uma das aulas. Mas o que é a predestinação? A predestinação é a mudança. A predestinação em si é uma mudança da destinação dada ao imóvel desapropriado. Então, vou escrever tudo, não que eu estou sem espaço. É o desvio de finalidade. O poder público vai lá, desapropria o seu imóvel, dizendo, como nesse aí, que vai construir um estacionamento público e depois constrói uma galeria para abrigar lojas. Quer dizer, é uma mudança de finalidade. Você tem aí uma alegação dizendo que vai construir uma determinada escola, hospital, estacionamento público, mas vai e não constrói nada. Ou então ele acaba cedendo aquele espaço para uma empreiteira, sei lá, guardar os seus aparatos. Então isso é uma predestinação. Só que existe a predestinação lícita, que é aquela autorizada, que é aquela que eu disse, eu desaproprio alegando construir um hospital, mas vou lá e construo uma escola. Como as duas têm interesse público, vai valer. Essa predestinação será lícita. Só que tem a chamada predestinação ilícita. O que é predestinação ilícita? É essa situação na qual o poder público muda a finalidade do imóvel, mas muda para uma finalidade que não atende ao interesse público. Ou seja, ele desvia alegando que vai construir um hospital, uma escola, um estacionamento público, mas na hora, após a desapropriação, ele não constrói nada, ou então constrói, como eu falei, um shopping, né? Ou então algo que não tenha alguma utilidade pública naquele momento. Então, nessa situação, se o poder público desapropria o seu imóvel e não dá a destinação lícita, né, que foi alegada no decreto, vai gerar o direito ao proprietário de retrocessão. Então, o nosso instituto aqui é o direito à retrocessão. O que é o direito à retrocessão? É o direito que o proprietário tem de pedir o imóvel de volta, de dizer, poder público, você não cumpriu a finalidade que você prometeu, então eu quero meu imóvel de volta, porque essa desapropriação ela foi ilícita, ela foi ilegal. Todavia, se o bem já tiver sido incorporado ao patrimônio público, ele não poderá mais ser objeto de reivindicação, ainda que a desapropriação tenha sido legal. Então perceba o seguinte, perceba que existe uma certa proteção da norma em relação a essa questão de desapropriar e se o imóvel já estiver incorporado ao patrimônio público.
Mesmo sendo, a gente está vendo aqui situações em que mesmo a desapropriação estando ilegal, o poder público, a lei, ele está legitimando, dizendo, ó, se incorporou, né, ou então se já existe a irreversibilidade fática, o poder público ficará com o imóvel ainda que, né, de forma ilícita. Só que é o seguinte, isso não impede que haja a indenização, né? Isso não impede que o particular ele pode pleitear perdas e danos nessas situações concretas aqui. Então, publicou o decreto. Assim que publica o decreto, o poder público poderá realizar medições do imóvel. Ele terá essa possibilidade. E existe um prazo interessante que é o chamado prazo de caducidade. É o seguinte, a partir do momento em que o poder público publica um decreto de desapropriação, ele tem um prazo para desapropriar. Ele não vai ter o direito eterno de desapropriar o seu imóvel. E esse prazo nós chamamos de prazo de caducidade. Esse prazo é o seguinte: se a declaração for de necessidade ou utilidade pública, será de 5 anos. Então, o poder público ele terá 5 anos, caso o decreto, o motivo da desapropriação seja por necessidade ou utilidade pública, ele terá 5 anos para desapropriar o imóvel. Se for por interesse social, ele terá 2 anos para realizar essa desapropriação. Então, prazo de caducidade, o que é? É o prazo a partir do momento em que o poder público publica um decreto dizendo que vai desapropriar o seu imóvel e até o momento, o prazo que ele tem para desapropriar. Ele vai ter 5 anos em caso de necessidade ou utilidade pública e 2 anos em caso de interesse social. É o prazo de caducidade do decreto de desapropriação. Ok? Caducado o decreto, outro no mesmo sentido só poderá ser publicado após 1 ano. Então, quando caducar, quando passar esse prazo aqui, ele só poderá publicar um novo decreto querendo desapropriar o imóvel após 1 ano da caducidade. Sim. Que caso? Sim, para esse imóvel, para esse caso desse decreto. Exato. Não. Ele pode, qualquer outro, ele pode desapropriar tranquilamente, né? Baixar o decreto tranquilamente. Então, passada essa fase declaratória, é a fase do decreto, a gente vem para a fase executiva. Espera aí que faltou uma parte aqui. Vocês têm a parte aí da... Ah, tá. Entendi. Tá, não faltou não. É que eu queria antecipar já a história. Fase executiva. A fase executiva é a fase em que o poder público vai discutir o valor da desapropriação com o particular. Nesse exemplo que eu dei aqui do imóvel na Barra, o poder público publicou o decreto. Agora, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é ele fazer a avaliação do bem. A gente viu que ele pode medir o bem, fazer a avaliação e oferecer um valor à proprietária ou à proprietária. Então ele vai lá e diz, olha, vou dar 500 mil nesse seu imóvel, você aceita? Essa é a fase executória. E aí o particular pode aceitar ou não. Então aqui a gente tem algumas possibilidades. Três possibilidades, vamos lá, são 3. Primeira, o particular aceita os 500 mil e aí a desapropriação vai ser realizada sem nenhuma confusão. Desapropria, eu aceito, recebo meu dinheiro, entrego meu imóvel, acabou. Ou então, o particular, o dono do imóvel, ele pode dizer que o valor está baixo e pleitear um valor maior, entrar com um pedido na esfera administrativa com um valor maior, e aí o poder público vai analisar se dá esse valor ou não. E a terceira possibilidade é o seguinte: se o poder público não aceitar esse valor, ele só vai poder desapropriar se ele entrar com ação na justiça. Então, o poder público terá que entrar com ação na justiça para desapropriar o imóvel efetivamente. Porque se o particular não aceita o valor, o poder público não pode invadir a propriedade, colocar ele para fora e desapropriar. Ele precisa de uma autorização judicial. Vamos para a justiça discutir o valor. Então, tem essas 3 possibilidades aí nessa fase executória. Ainda sobre essa fase executória, a petição inicial do poder público deverá conter uma cópia do decreto de desapropriação e poderá ter pedido de imissão na posse. O que é esse pedido de imissão na posse?
Imissão na posse é o seguinte: é quando o poder público entra na justiça e ele diz assim para o juiz: seu juiz, antes do senhor julgar, né, porque esse processo vai demorar, até a sentença eu quero ter pedido de imissão na posse. Ou seja, eu quero poder logo entrar na propriedade e começar a fazer as minhas, enfim, os primeiros passos da destinação pública que eu quero dar para esse imóvel. Isso porque nessa ação judicial aqui não vai se discutir se vai desapropriar ou não. Aqui é só uma questão de tempo. Aqui só vai discutir o valor, porque o direito de desapropriar o poder público possui. Ninguém impede isso. Só que aqui o que será discutido será o valor que foi oferecido pela administração pública. Ok? Não esqueçam disso. O processo judicial de desapropriação só se discute valor. Não se discute. O proprietário não vai dizer não concordo. Ele pode até dizer não concordo com essa desapropriação, mas ele vai ser desapropriado. Porque o poder público tem essa prerrogativa de desapropriar o imóvel. A questão aqui só vai ser o valor. Sim. Aí o que acontece? O colega está perguntando aqui em sala essa questão, mas se o juiz permitir e aí depois o Estado começa a fazer, quebrar logo tudo lá e depois se descobre que não vai desapropriar. Porque é o seguinte, aí vai ter que ter, a gente já tem que contar com a percepção do juiz. O juiz vai olhar o seguinte: se é um caso de desapropriação em que está havendo uma ilegalidade, pelo menos uma suspeita forte de ilegalidade, porque uma coisa é o seguinte: uma coisa é o poder público entrar com ação dizendo eu ofereço 500 mil e você na ação responde assim, eu quero 700. Então, percebe quando o juiz pegar o caso, vai olhar, um quer 500, outro quer 700. Então, os dois já concordam que vai haver desapropriação. De certa forma, todo mundo já sabe que vai haver, só está discutindo ali o valor. Então, aí é mais prudente, é mais possível que ele dê a imissão na posse. Olha, já que eu estou discutindo o valor, né, não invadir, né, mas ocupe logo o imóvel e, ao final, a gente vai discutir o valor aí, se tiver que dar mais, enfim, vai dar mais, se não tiver, vai dar o valor que você ofereceu mesmo. Agora, diferente se eu respondo, olha, essa desapropriação é ilegal, porque existe uma falta de competência, existe um desvio de finalidade, enfim. Se o juiz pega um processo tão turbulento, dizendo onde tem alegado uma ilegalidade, eu penso que não é prudente ele dar uma imissão na posse. O poder público tem o direito de pedir a imissão na posse. Aí, como é que ele vai pedir essa imissão na posse? Quais as circunstâncias? Primeiro, tem que haver uma urgência. Então, primeiro tem que haver... tem aqui. Urgência e mediante o depósito a favor do expropriado. Então ele vai lá na justiça, deposita aqueles 500 mil que ele disse, eu dou 500 mil, ela quer 700. Então, seu juiz, eu deposito aqui os 500 mil provando que eu quero pagar, que eu vou, né, cumprir a minha parte e eu quero ter o direito de imissão na posse, porque eu estou com o material todo pronto lá. Se eu não construir agora, o material vai perder. Eu vou ter um prejuízo. Eu, no caso, vai ser o poder público. Quando o Estado tem prejuízo, é o poder público que tem. É a sociedade que tem o prejuízo. E aí o juiz vai poder dar essa imissão na posse ou não, né? Não é obrigatória. O expropriado poderá levantar o depósito realizado em seu favor, mas continuará discutindo o valor da indenização pela perda da propriedade. Então, ele pode pegar esses 500 mil, eu quero 700 mil no meu imóvel, o poder público só dá 500 mil. Ele depositou os 500 mil na justiça, eu posso pegar os meus 500 mil e continuar discutindo os 200 a mais que eu quero. Tá. Só para resumir para quem está em casa. O colega deu um exemplo assim, de que um proprietário, o poder público quer desapropriar um imóvel de um particular para construir um hospital. Só que esse particular tem a intenção de construir algo também de interesse público, como um orfanato, uma creche, etc. Esse particular ele pode alegar isso nessa fase de desapropriação como um motivo para não ser desapropriado? Olha, poder alegar ele pode, mas isso não impede. Isso não impede que haja a desapropriação. Tá? Isso não pode ser um motivo, mais altruísta que seja a sua vontade, se você quer fazer caridade no seu imóvel. Agora é o seguinte, você pode conversar com o poder público.
Aí você pode, antes dessa fase judicial aqui, na fase do valor, você pode dizer, olha, não desapropria, mas aí também é só se ele quiser. Não tem nada que vincule, né, a decisão dele, não. É uma decisão totalmente discricionária. Ok? Então, ele pode mais levantar esses 500 mil, como eu havia falado, e vamos discutir os 200 mil que eu quero a mais nesse imóvel daqui. Não há nenhum problema em relação a isso.